Vasco anuncia novo volante que muda de nome e assume aí uma camisa que era de um xodó da torcida, mas não parou por aí. Vasco inicia aí conversas e pode ter nos próximos dias novidades no meio-campo e também na lateral. Quer saber quem são esses jogadores? Vamos falar nesse vídeo. Também vamos falar sobre Palácios. Olha, o jogador foi alvo de críticas após foto aí em treinamento do Vasco da Gama e também a demissão aí de um auxiliar da comissão permanente do Vasco da Gama. Então, isso e muito mais depois da vinheta. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente, também dando uma moral no seu like. É um prazer imenso ter você junto com a gente, os membros do canal também, aquele abraço. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. A gente faz sugestão de jogadores também, enfim, é tudo que envolve o Vasco que está aqui. E olha, o Vasco finalmente anunciou mais um jogador, né? Esse a gente já sabia, né? Ele e Pedro Raul eram pedras cantadas no Vasco. Mas enfim, o Vasco anunciou hoje o De Luca. Léo, por que De Luca? Ele quis se chamar De Luca. Na camisa dele, inclusive, tá passando aí na sua tela, ele vai assumir o número 5, o número que era do Yuri Lara. Ele colocou De Luca. Por que? Não sei o motivo, mas enfim, o jogador vestirá a camisa 5, vem ao Vasco com contrato até 2025, se apresentou aí juntamente com seu representante e é o novo reforço do Vasco da Gama para o ano de 2023. Segundo reforço que o Vasco garante, né, para esta temporada. Primeiro, Pedro Raul, né, que era o cara que todo mundo esperava, uma grande expectativa, e hoje aí o Vasco anuncia o De Luca. Será que vem algum Patrick aí? Porque o cara tirou o nome, usou a vida toda o nome de Patrick De Luca. Aí depois ele muda o nome para Patrick De Luca. Será? Será que o nosso amigo Garoni vai ter razão aí na sua tese? Enfim, vamos ver nos próximos capítulos. E óbvio que amanhã a gente vai trazer aqui uma análise do De Luca para vocês. Olha, mas o Vasco não parou por aí. Quem está acompanhando os noticiários hoje viu três notícias, né? Primeiro, a galera do palco do esporte voltou a dizer sobre Lianco, né? Inclusive a gente sabe que é uma negociação muito difícil e complicada com o Lianco, mas deixou claro que o Vasco está de olho na situação, porém sabe que não é fácil, não vai ser fácil tirar o Lianco, é um sonho, vamos dizer assim. Mas outros dois nomes também surgiram hoje. Primeiro, o volante Jair aí da equipe do Atlético Mineiro. Quem vai lembrar, a gente já falou sobre o interesse do Vasco no Jair aqui no Comenta Léo Vascaíno alguns dias atrás, início do mês, né? Final do mês de novembro aí, a gente falou que o Vasco tinha interesse em Jair, mas que tinha o Atlético Mineiro aí por meio do Rodrigo Caetano, tinha dito que o Jair não saía. Só que a situação mudou e essa informação também foi traga hoje pelo Pedrosa, né? O Vasco pode iniciar as tratativas, tem um interesse no jogador. Por quê? Porque o Galo contratou o Edenilson. É um jogador que joga praticamente na mesma posição do Jair. Com isso, o Jair sabe que vai ter pouco espaço, porque o Edenilson é um pedido do Kudê, né? Então, o que é que acontece? Ele quer ser negociado. O Galo agora não se opõe mais em fazer negócio, e se chegarem aí aos valores pedidos pelo Galo, o Galo irá liberar o Jair. O Vasco está ciente disso, já teve uma sondagem aí dessa situação, e nos próximos dias vamos ver se o Vasco vai aí formalizar uma proposta pelo jogador Jair ou se vai ficar somente na questão da sondagem. Vamos acompanhar. Lembrando que o nosso amigo Lucas Pedrosa também trouxe essa informação hoje e a gente ratifica aqui o que a gente soube sobre a situação envolvendo o volante Jair. Eu acho que seria uma boa para o Vasco, porque o Jair em 2021 foi um baita de volante. Iniciou 2022 jogando bem, depois caiu como todo o time do Atlético, né? Até o Hulk caiu muito no Atlético da segunda metade da temporada, principalmente depois da eliminação do Flamengo, né? E também da eliminação contra a equipe do Palmeiras. Mas é um baita de um volante que se encaixaria muito bem na ideia de jogo aí do nosso Maurício Barbieri.
Outro nome surgiu com o Joel Silva. Esse nome já vinha, inclusive, sendo especulado no Vasco nos últimos dias, mas eu não falei aqui até no nosso canal, que é sobre Lucas Piton, lateral da equipe do Corinthians. Olha, eu confundindo as coisas, rapaz. Lateral do Corinthians. O jogador, segundo a informação de Joel Silva, já teve uma conversa entre o staff do jogador, que inclusive é o mesmo staff do Nenê, né? Mesmo agente do Nenê, com o Vasco. E que isso agora espera que se evolua para uma proposta formalizada do Vasco ao Corinthians. Lembrando, novamente, vou repetir aqui para não ficar nada entre linhas para vocês. Houve uma conversa entre o Vasco e o representante do jogador, que inclusive é o mesmo representante do Nenê. Agora vai esperar para ver se o Vasco formalizará uma proposta ao Corinthians ou se ficará somente nessa conversa com o staff do jogador, do Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Quase eu falo Palmeiras de novo. Os caras iam querer brigar comigo aqui. Mas enfim, vamos ver o que é que vai acontecer aí nas cenas dos próximos capítulos. Antes de falar de Palácios, que gerou uma polêmicazinha hoje nas redes sociais, uma informação é que o Vasco demitiu o auxiliar de preparação de goleiros, o José Kitete. O profissional já integrava aí a comissão permanente do Vasco desde a chegada do Zé Ricardo. Zé Ricardo saiu, ele continuou. Daniel Crisel também foi um cara que chegou aí para a preparação de goleiros. Lembrando que Barbieri não trouxe preparador de goleiro, porém o Kitete aí não é mais funcionário do Vasco. Ele e a Maíra Ruas são dois profissionais aí da comissão técnica permanente do Vasco, do staff do Vasco, que acabam deixando o Vasco aí após a chegada da 77 Partners. Lembrando que o técnico já foi demitido antes, o auxiliar foi demitido antes mesmo da situação aí do Barbieri, e o Vasco aí deixou essa informação para vocês. Então, José Kitete não é mais funcionário do Vasco, não é mais auxiliar de preparador físico de preparação de goleiros no Vasco da Gama. E olha, uma imagem chamou bastante atenção os torcedores do Vasco hoje nas redes sociais, que foi do Palácio. Está passando aí na sua tela, o Palácio está um pouquinho gordinho, né? E a torcida, meu amigo, ela não libera ninguém. O Palácio já está arriscado, né? Porque teve todo aquele escândalo lá no Chile, as autoridades dizem aí que não há nenhum indício de ter tido uma violência doméstica e tal, foi abafado o caso lá no Chile, porém o Palácio continua dando o que falar na torcida vascaína. Chegou um pouquinho acima do peso mais uma vez. E aí, meu amigo, Maurício Barbieri vai ter muito trabalho, Maldonado vai ter muito trabalho para colocar o Palácio no trilho. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito do Palácio da União Espanhola, foi um cara excelente. Porém, meu amigo, parece um novo Bernardo, né? Dadas as devidas proporções, que o Bernardo em determinado momento correspondeu no Vasco. Porque o cara tá mais notabilizado pelas polêmicas, pelas outras coisas, do que o campo. O campo tem falado muito pouco, o extracampo tem sido aí o principal foco quando a notícia é Carlos Palácio. Eu espero de todo o coração que ele melhore e consiga retomar aquele futebol que ele jogou no Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço muito a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Valeu, tamo junto, Vascão.